Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada. Hoje o foco é aquele assunto quente, a conclusão do inquérito da Polícia Federal sobre a chamada ABIN paralela. A gente está usando aqui material da Gazeta do Povo, da Revista Oeste e também do canal Auriverde Brasil. Bom, para contextualizar rápido, a PF fechou o inquérito e indiciou mais de 30 pessoas. Nomes de peso aí no meio, né? O ex-presidente Jair Bolsonaro, o vereador Carlos Bolsonaro... E o Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN e hoje deputado. Isso. A acusação principal, pelo que as fontes reportam, é o uso ilegal da Agência Brasileira de Inteligência para espionagem, né? Durante o governo anterior. Exatamente. E o nosso objetivo aqui hoje é justamente mergulhar no que essas fontes trazem. Entender as acusações da PF, as defesas, as diferentes leituras disso tudo, sempre, claro, com base no material que a gente consultou. Perfeito. Então vamos lá, vamos abrir essa caixa. O relatório da PF, segundo o que a gente leu, descreve essa estrutura paralela dentro da ABIN. Como é que ela funcionaria, na prática? Olha, a investigação aponta o uso de ferramentas bem específicas. A principal é um software israelense, o First Mile. First Mile, o que ele faz exatamente? Basicamente, ele permite monitorar a localização de celulares, em tempo real. E a alegação é que usaram isso de forma ilegal para rastrear várias pessoas. E quem seriam essas pessoas? Imagino que a lista de alvos seja reveladora, né? Sim, e aqui as fontes destacam nomes bem relevantes, sabe? A lista teria ministros do STF, como o Alexandre de Moraes. O próprio Moraes? Uau! Políticos importantes também, tipo Arthur Lira, Rodrigo Maia na época, jornalistas e até gente ligada a investigações sensíveis. Que tipo de investigações? Mencionam os casos Marielle Franco e Alélio Guispo. A Gazeta do Povo, por exemplo, diz que o relatório da PF liga essa espionagem a um suposto plano de golpe. A ideia seria obter vantagens políticas para o Bolsonaro. Entendi. Mas você mencionou antes que a história não acaba no governo Bolsonaro, né? Tem algo sobre a gestão atual da ABIN. Pois é, e aí a coisa fica ainda mais complexa, digamos. O mesmo relatório da PF também indicia a cúpula atual da ABIN, gente nomeada já no governo Lula. A cúpula atual? Como assim? Inclui o diretor-geral, Luiz Fernando Correia, e outros diretores. A acusação contra eles, reportada pelas fontes, é de terem tentado obstruir as investigações sobre o First Mile e a tal ABIN paralela. Obstruir a própria investigação sobre a agência que eles comandam? Exato. Tentativa de dificultar o trabalho da PF, segundo consta. E tem algum nome que faz a ponte entre as duas gestões? Alguém que estava antes e continuou? Sim. As fontes citam o Paulo Maurício Fortunato. Ele era secretário de Planejamento na ABIN. Ele é acusado tanto de ter participado da implementação do First Mile lá atrás, quanto de, já na gestão atual, ter dificultado as apurações. Por exemplo, não entregando equipamentos que a PF pediu. Bom, são acusações muito sérias, né? E as defesas? O que os indiciados dizem, segundo o material que a gente viu? O Alexandre Ramagem, conforme a Gazeta do Povo, nega que existia uma ABIN paralela sob o comando dele. Ele diz que investigou o uso do software quando assumiu e que, se houve irregularidade, foram atos isolados. Certo. E o Carlos Bolsonaro? O Carlos Bolsonaro, segundo o noticiado, reagiu falando em perseguição política. Chegou a insinuar uma ligação com as eleições de 2026, né, que seria para prejudicá-lo politicamente. E essa linha da motivação política? Outras fontes exploram isso. O timing do indiciamento, por exemplo. Sim, uma das nossas fontes, o canal Auriverde Brasil, traz uma análise nessa direção. A interpretação deles é que essa ação da PF pode ser uma estratégia política. Estratégia em que sentido? Talvez para criar um contraponto caso a delação do Mauro Cid tenha alguma fragilidade, ou simplesmente para gerar notícias negativas sobre o Bolsonaro na imprensa. Mas olha, é importante frisar, essa é a leitura específica dessa fonte do Auriverde Brasil. Entendido. Então temos as acusações formais da PF, as defesas falando em inocência e perseguição, e essas leituras do contexto político. Legalmente falando, o que acontece agora? Bom, o relatório da PF foi para 2 lugares. Primeiro, para o STF, para as mãos do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso. E também para a Procuradoria-Geral da República, a PGR. É a PGR que decide se oferece ou não uma denúncia formal. Ah, então o indiciamento não significa automaticamente um processo. Não, não.
O indiciamento é a conclusão da investigação policial. A PGR analisa e decide se há elementos suficientes para acusar formalmente na justiça. Se a PGR denunciar, aí sim, os indiciados viram réus e começa o processo judicial. Certo. Então, resumindo o cenário que a gente tem. De um lado, acusações bem pesadas da PF sobre o uso da máquina de inteligência do Estado para fins que seriam privados, políticos, envolvendo gente do governo anterior e até da gestão atual da ABIN. Exato. E, do outro lado, as defesas negando tudo, alegando inocência, apontando motivação política, uma visão que encontra eco em algumas análises externas também. É um quadro complexo. Muito complexo. Sem dúvida. Isso tudo, para além de quem tem ou não responsabilidade, algo que a justiça vai ter que apurar, né, levanta uma questão importante para a gente pensar. Como é que a gente garante, como sociedade, que os serviços de inteligência de um país sirvam realmente ao interesse público, dentro da lei, e não a projetos políticos específicos, seja qual for o governo da vez? Uma pergunta fundamental para a democracia, sem dúvida. Fica aí a reflexão.